Protocolo MQTT, protocolo usado amplamente aí no cenário da internet das coisas, mas é um protocolo com muitas outras utilidades. Eu vou mostrar aqui um protótipo de um sistema que usa MQTT e falar um pouco de como é que se pode aplicar isso. Então não vou me focar muito no protocolo em si, porque ele é extremamente simples, mas na aplicação dele. Então o protocolo MQTT, o que é o MQTT, né? É o MQ Telemetry Transport. Ele é um protocolo que ele foi criado pela IBM para uso em chat, na realidade, uso de mensagens, né? Bem simples. Então, ele é baseado em um sistema de publicação subscrição. Isso aqui é bem importante para o propósito que eu vou mostrar, a aplicação dele aqui, e por que ele é usado no ambiente da internet das coisas. Vai ficar mais claro a utilização desse cara. Então, as mensagens em texto, o protocolo em si é binário, o cabeçalho dele, para reduzir consumo de rede. Então, quanto mais simples, né? Pode ser implementado em sensores, por exemplo. É baseado no modelo de broker e projetado para fluxo sobre TCP. Então, vamos lá. Então, o principal mesmo, baixo overhead, suportar redes com perdas e aqui também fundamental, ó, não há necessidade de haver uma conexão constante com a rede. Esse é o comportamento de um sensor. Ele acorda, recebe dados, envia dados e dorme de novo, para reduzir o consumo de energia. Então, o MQTT tem baixo consumo de recursos computacionais, não tem necessidade de manter conexão, então redução de consumo de energia. A versão que eu utilizei aqui nessa aplicação é a versão 3.11, foi publicada aí em 2016. Interessante que ela não é uma RFC, esse é um protocolo que está publicado pela ISO. E as especificações estão no próprio site aí, mqtt.org. Então é interessante dar uma olhada aí. Aqui tem um esquema do próprio site do MQTT mostrando a utilização mais básica desse protocolo. Então, vai haver um cliente, normalmente um sensor, e aí pode ser um sensor de qualquer coisa que a gente imaginar. E existe uma estrutura de tópicos. Então, por exemplo, um tópico foi criado, tópico temperatura. Esse tópico é tal como se fosse uma fila criada aqui nesse broker. Então, o cliente ele não se comunica direto com quem vai receber os dados. O broker é o intermediário. Então, aqui vai fazer uma publicação, ó, 24 graus Celsius. Aí tem uma identificação, né, do sensor aqui. Então, tem isso. Ó, o sensor 1 colocou aqui 24. Quando isso aqui é enviado para esse tópico, existe um outro cliente que é um assinante desse tópico. E ele recebe, então, busca essa informação quando quiser. E esse sensor, ele pode voltar a dormir. Então, ele volta a dormir, publica e volta a dormir. E esse cara coleta quando puder também. Então, eu não tenho essa necessidade aqui de ter sempre esse cara ativo ou esse aqui ativo. A outra possibilidade é existir um sistema de back-end aqui, um banco de dados, por exemplo, que pega essa informação desse tópico publicado pelo sensor e armazena isso aqui num disco, e a partir disso pode ter outras aplicações. Por exemplo, pode ter um algoritmo de machine learning que vai fazer análise desses dados. Bom, aí não há limite para o tipo de aplicação, desde que tenha os dados coletados de forma correta. Então, esse é o básico do MQTT. Uma implementação do MQTT bastante popular é a Mosquito.
Ele é um middleware, então ele foi, né, baseado no MQTT, a implementação do protocolo MQTT, propõe um servidor leve e clientes também. Então existe um cliente para publicar, o outro para assinar, existe o broker. Então esse cara aqui é tipo um conjunto de utilitários. Está disponível normalmente em qualquer distribuição Linux aí atual. Então ele tem o broker, o publisher e o subscriber. Está disponível em mosquito.org. Então aqui tem um exemplo de uso desse cara, bem parecido com o exemplo inicial. Então, a partir de uma coleta de dados, que não necessariamente, olha só, não precisa ser um sensor. Qualquer coisa. Pode ser uma aplicação que gere dados, publica no broker, e a partir dos dados estarem disponíveis aqui, então vão ficar aqui até ser coletados, por exemplo. E aí pode ser coletados uma vez só, pode ser coletado múltiplas vezes. E aí o que vai se fazer depois com os dados? Bom, isso aí depende da aplicação. Isso aqui é o básico do MQTT. Né? MQTT em 5 minutos é mais ou menos isso aí. Tá, mas tudo bem, como é que a gente usa isso? Né? Como é que a gente vai usar isso aqui? Legal, beleza. Então vou mostrar um estudo de caso aqui de um sistema para fazer monitoramento de sinais vitais de pacientes idosos em ambientes de vivência assistida. Esse AAL quer dizer isso, certo? Então imagine que tenha-se uma coleta de dados de temperatura corporal, da localização e atividades que os idosos estão realizando e a temperatura do ambiente. Então, com essas informações aqui, eu vou ajudar num diagnóstico de decisão, principalmente para cuidadores, médicos, né? Pessoal da área da saúde, aqui importa, né? Essa coleta aí. Se usou para fazer a simulação dos sensores a ferramenta de emulação Core, a comunicação, o protocolo MQTT, e o sistema aqui se chamou SALEP, System to Ambient Assisted Living, né? For Elderly People. Esse é o nome aí, bonitinho. É um sistema web, é um protótipo, né? O objetivo é auxílio no diagnóstico e alertas. Então, isso aqui é um exemplo já do sistema, como o protocolo MQTT aparece na rede. Então, vejam aqui nesse caso, o tópico é acompanhamento. Aqui é a mensagem que está se enviando para o tópico, que é basicamente essas informações que estão aqui. Ó, N5 é o paciente, e depois tem os dados dos sensores, a ação, o que ele está fazendo, está dormindo, a localização dele. Então, isso aqui são informações, aqui informação de qual o médico que cuida dele, qual é o cuidador. Bom, aí, aqui, como vai se montar, depende da aplicação, como eu tinha falado. Mas o protocolo é bem simples. Basicamente, tem um tópico chamado acompanhamento. E aqui são publicadas as informações coletadas do sensor. E aí, de um subscriber, se coleta essas informações e aí trata elas como desejar. Então esse é o princípio básico aí de quase todos os sistemas que trabalham com IoT. Então nesse estudo de caso aqui, tem uma tabela que faz uma ideia aqui, né? O objetivo não é fazer algo aprofundado em relação à coleta de temperatura corporal. Mas veja que só isso aqui já é um complicador, né? Porque a forma como se coleta a informação, então via oral, via retal, pelo tímpano, axila, já tem diferença de temperatura. Então, 37 graus é febre, de 36,7 a 37,5, se coletado via retal, é uma temperatura considerada normal. Aqui, oral é menor, tímpano é menor, axila menor ainda, 36,3, que é mais comum aqui, principalmente no Brasil, né? Coleta pela axila. Então vejam, essa variação aqui, ó, até 37 não é considerado febre. Primeiro, assim, por que coletar febre, né? Só por curiosidade. Por que se coleta febre? Febre é uma indicação, por exemplo,
importa muito, pessoal da área médica, porque indica infecções, indica alterações no organismo que podem, dependendo da condição do paciente, indicar se ele está sofrendo, né, de alguma crise ou está acometido de alguma doença. Então é uma informação importante. Então, temperatura corporal para um adulto saudável é por volta aí de 37 graus. Então essa temperatura normal ela ocorre dentro de um intervalo de valores e é dependente do local monitorado. Então assim, não basta só a temperatura corporal, também o local. Então vejam, tem vários fatores aí que devem ser levados em consideração quando se trata da área de saúde, né? É uma área que demanda um cuidado especial aí, porque trata-se de vidas, né? Bom, então qual é o cenário que foi utilizado aqui? Usando ferramenta de emulação Core, um pouco sobre o Core aqui, né? Ele é baseado no projeto Immunis, ele usa licença aberta, então ele começou em 2008 e já está atualmente na versão 9.03. Está disponível para Linux, FreeBSD. Aqui está o site do projeto, está no GitHub agora. Então é uma ferramenta de redes que roda Linux em containers. Então a gente pode usar os protocolos, a gente pode usar as aplicações iguais a que se usa no Linux comum. Essa é a vantagem de se usar essa ferramenta aqui. Aqui está o cenário. Está um cenário colorido aqui, né? Mas entendo que esses vovozinhos que aparecem aí, alguns estão ligados por rede sem fio. Esses têm antenas aqui. Outros estão ligados por cabo, então estão dentro de um ambiente. Então aqui, na verdade, é só uma máscara, vamos dizer, esse colorido aqui. Então aqui tem um médico que pode enviar dados. E aqui, ó, indica que esse cenário todo está integrado à rede real. Então eu consigo coletar essas informações não dentro do cenário da ferramenta, mas fora. Posso mandar isso para a nuvem, posso mandar para qualquer outro lugar. Então o Core é uma ferramenta bem legal para trabalhar com, digamos, com um número grande de hosts. Então se pensar aqui, tem mais de 50 pacientes aqui que podem gerar dados. Isso é interessante para quem quer experimentar aí com uma escalabilidade maior uma aplicação. Então esse sistema Salep, né, que foi baseado num artigo, esse artigo aqui, An Elderly Healthcare System Using Wireless Sensor Networks at Home, apresentava um ambiente, protótipo, né, de coleta de informações a partir de sensores sem fio em idosos, né, que estão em home care. Então eles estão em casa. Então, e aí se media aqui, por exemplo, a condição do idoso, se ele está em movimento, se ele está há muito tempo parado, se ele está dormindo, se ele foi na cozinha, se ele foi no banheiro, a temperatura corporal. Depende da questão de sensores serem usados, né? Então, algumas adaptações da proposta original. Então, os módulos de sensores corporais foram adaptados em scripts em Python, que são executados pelos nós no cenário da ferramenta Core. Então, cada um daquele vovô ali do cenário anterior é um script em Python que gera dados de forma aleatória, dentro de um limite, né, obviamente, não é um aleatório aberto, mas um aleatório dentro de limites. Os sensores de medição de temperatura, temperatura ambiente, localização e tipo de atividade também são gerados por scripts em Python. A forma de armazenamento em Postgres. E aí um módulo de decisão bem simples, que testa os limiares da temperatura e as combinações de localização e atividade. Então, por exemplo, temperatura acima de 37 graus, bom, já é um alerta. Temperatura abaixo de 36 graus, o idoso está na rua. O idoso está dormindo na cozinha, está externo dormindo. São, por exemplo, condições que alertariam os cuidadores, os médicos, né?
e por aí vai. Que seriam, nesse caso, toda a comunicação se dá por MQTT. E agora eu vou mostrar como isso acontece. Certo? Como é que seria, por exemplo, um médico, um cuidador, o que ele enxergaria? Então aqui tem um esquema simplificado de como funciona. Então tem um banco de dados que assina, né? Que assina esses tópicos de acompanhamento de todos os pacientes, armazena isso. Então ele coleta do MQTT, armazena, tem um modo de gerenciamento via web. No caso dos sensores, são usados scripts em Python dentro do cenário do Core. E aí ficam gerando dados. E a partir daí se toma as decisões, faz a interação, né? Tanto dos pacientes com os médicos e os médicos com o paciente. Então os scripts foram feitos em Python 2.7. São fáceis de adaptar para qualquer versão de Python, são bem simples, né? A utilização da biblioteca Eclipse Parro MQTT, que é usada até hoje ainda. Bem simples de usar, certo? Bem simplificado. Talvez seja mais popular aí. A geração de dados dos pacientes e do sensor de forma randômica. A simulação de dados, né, de temperatura foram feitos também dentro desse ambiente. Armazenamento de banco de dados. E aqui tem os scripts que são usados. Ó. Então, eu botei aqui um registrador boot. Esse serviço assina o tópico início para saber quando começou a ser coletado os sensores. É tipo o cadastro do banco. Claro que isso aqui pode ser tudo integrado numa coisa só, né? Eu fiz modular para ficar mais didático, para entender. Registrador de atividade. Então, o serviço que assina o tópico acompanhamento. E aqui que são armazenados os dados dos sensores. Isso aqui, em banco, fica numa tabela chamada histórico. Esse publish vovô boot é executado dentro da ferramenta Core. Então, ele gera os dados para o cadastro e gera os dados para os sensores. O sub vovô é um serviço que é executado dentro dos nossos ferramenta Core. Então ele tem a função de assinar um tópico no broker com o nome do paciente para receber notificações do sistema. Então não é só o sensor do idoso enviar dados para ser armazenados. Pode haver interação entre o cuidador do paciente, o médico, o próprio sistema. Então o vovô aqui poderia ter um aplicativo, eu vou demonstrar isso aqui, e recebe informações, alertas e como for. O mesmo vale para o médico. Então é um serviço que é executado dentro dos nós, Core, assina um tópico com o nome do médico cuidador para receber notificações. Então imaginem, um médico, um cuidador, ele cuida de 6 pacientes, 10 pacientes. Então pode haver uma hierarquia, né? O cuidador recebe uma informação inicial, caso o cuidador não consiga, é tipo um nível 1, nível 2, né? Caso não consiga resolver o problema, ele repassa para o médico. Então toda essa interação poderia ser num único módulo, usando como a ferramenta, a base da comunicação, o MQTT. Bom, uma visão geral aqui das funcionalidades, né, que foram implementadas. Então, a disponibilização dos dados históricos, a interface web, a base toda em MQTT, um módulo monitor que pode ser estendido aí para se usar algoritmos de machine learning. Bom, aí campo aberto, né, para se usar o que quiser. Então, se tem uma situação como essa aqui, ó, nesse cenário tem um tópico paciente e um tópico médico cuidador. O broker aqui intermedia a comunicação que vai ser feita com a coleta dos dados para o banco. Quando tem um acompanhamento e pode ter o retorno, né? Ou seja, informações do médico para um paciente. Então ele vai até o broker e o paciente assina um tópico com o nome dele e ele vai receber essa mensagem aqui. Isso é só um exemplo, né? Bom, depois tem estatísticas aqui, né? Aí tem um enfeite aí, interface com o usuário do sistema.
Então, testes realizados, né, para você ter uma ideia assim. Tá, isso aí gera quanto de dados? Como é que funciona, né? Então, detectar essas alterações adicionará alertas para os médicos e cuidadores. Então, isso é um sistema de monitoramento, no final das contas. E o interessante é assim, eu poderia monitorar qualquer coisa com isso aqui? Sim, qualquer coisa. Poderia ser temperatura de um data center, poderia ser o uso de memória de um servidor, poderia ser o número de vezes que alguém abriu uma porta. Isso aqui é só um estudo de caso, ok? Então esse cenário foi criado aqui com 14 pacientes. Tem mais de 50 ali, né? Mas eu foquei em 14, sendo monitorados. Então as coletas aconteceram, na verdade, em 7 dias. Então imagine só esse volume de dados, né? Quando se fala na internet das coisas, fala em bilhões de dispositivos e em um número gigante de dados, é bem isso aqui. Então, em 7 dias, registro de quase 2 milhões de coletas. O banco de dados 290 mega, 7 dias para 14 pacientes. Então imaginem só, se fosse possível, pegar, por exemplo, uma cidade de 300 mil habitantes e se colocar sensores nas pessoas para monitorar. Seria um sonho, né? Pensando do ponto de vista da área de saúde. E seria um pesadelo pensando do ponto de vista de infraestrutura de TI, né? Então aqui, num período, por exemplo, de um ano, para 14 pacientes teria 7,56 gigabytes de dados. Pensando que a gente tem que armazenar esses dados, por exemplo, a vida inteira de um paciente, vocês imaginem a quantidade de dados que a gente está falando aqui, né? Bom, aqui tem um exemplo do módulo de tomada de decisão, bem simplificado, né? Então, temperatura maior que 38, condição é febre. Se a temperatura atual tiver um aumento de 1 grau, também é febre. Isso é interessante, certo? Uma alteração de 1 grau é considerado febre. Isso são dados médicos, certo? Outra, se estiver dormindo na rua, alerta. Dormir no banheiro, alerta. Dormir na cozinha, alerta. Caso não seja essa condição, normal. Então, assim, aqui, pensem, dá para jogar aqui, certo? Dá para jogar esse cara aqui da forma que vocês pensarem, né? Mais como um exemplo aqui do que dá para fazer. Bom, alguns parâmetros foram usados no sistema aqui. Então, fazer uso de envio a cada 5 segundos. Mas cada 5 segundos é muito pouco tempo. Poderia ser um intervalo de 1 minuto de coleta. Sim, sem problema. Certo? Aqui muito mais para fins de teste. Ok? Então, ao iniciar os pacientes, eu realizo um sorteio aleatório que define se o paciente terá febre ou não terá febre, certo? Isso pode ser modificado, são os parâmetros, né? Bom, e os valores aqui dentro dos valores coletados em outros estudos, né? Para não ser um valor simplesmente, né, eu vou de 0 a 100. Não existe, tem que ser dentro do valor real que um ser humano possa ter de temperatura corporal. Toda a comunicação MQTT. E também o seguinte, né? Já que é um protocolo, pode-se usar o uso de clientes aqui, por exemplo, para Android. Aqui eu mostro, ó, um médico aqui enviando uma informação para o paciente N47, o médico enviando usar agasalho. Então ele assina esse tópico aqui, que seria um paciente, poderia ter o nome da pessoa, um CPF, o que for, e envia dados. Então tem uma comunicação, né? Existe essa comunicação. Claro que essa comunicação não precisa ser textual, né? Ela pode ser um alerta, pode ser um som, ela pode ser o acionamento de algum dispositivo. Bom, aí isso é como vai ser implementado. Então, vou fazer aqui uma demonstração rápida do sistema em funcionamento,
Então os módulos aqui, paciente, cuidador, médico e admin. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Então modo de cadastro, relatórios, um modo de machine learning para auxílio no diagnóstico, outros sensores. Então tem várias outras coisas aí para serem feitas. Mas isso aqui foi um trabalho numa disciplina que eu realizei no doutorado aí, no ano de 2016, certo? Então, mas é uma boa aplicação de MQTT. Então, olha só. Aqui está o ambiente, ó, certo? Esse aqui é o ambiente onde esses nós aqui são ativos, né? Então, esses caras aqui têm um IP, ó, ou não tem. Ah, esse aqui não tem, porque esse aqui não está conectado em lugar nenhum. Esse aqui está. Então, por exemplo, vou dar um ping lá para o broker. Ó, esse aqui é o broker, onde tem o recebimento lá dos tópicos. Bom, olha só. Aqui eu tenho um dos pacientes que está recebendo informações de um cuidador aqui. Cuidador C4. Tá, mas como é que é essa interação? É assim, ó. Aqui é o ambiente do administrador. Então aqui tem as coletas sendo realizadas. Então vamos pegar aqui esse cara aqui, eu acho que é o N5, vamos ver uma coisa. Esse aqui é o N9. Então esse paciente aqui é o N9. N9, está aqui ele. Então o perfil dele é cardíaco, temperatura atual 36,67. O médico dele é o M4, ele está no ambiente N10, então é uma casa isso aqui, né? Tem um código aí. O cuidador é o C4, atividade nos últimos 10 minutos, está sentado na sala. A temperatura corporal dele 30,68 nos últimos 10 minutos. Temperatura do ambiente 21,08, então provavelmente ele está com o ar-condicionado ligado ou algo assim. E aqui tem uma interfacezinha mais bonitinha para mostrar os registros das atividades, né? Então ele estava caminhando na cozinha, depois ficou sentado na sala. Nos últimos 60 minutos aqui ele variou, ficou caminhando no banheiro, 24% do tempo, sentado na sala, dormindo na cozinha. Dormir na cozinha é complicado. Sentado no quarto e por aí vai. Aí tem assim, ó. Esse cara aqui, ele é, ó, o N9, o médico dele é o M4 e o cuidador é o C4. Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu estou como um cuidador. Então tem as informações aqui, ó. Eu vou mandar para esse cara. Ó. Eu posso clicar nas ações aqui e eu posso mandar uma informação para ele, ó. Então se a gente olhar aqui, ó, esse cara vai receber. Então pense que esse está tudo bem poderia ser, já tomou o remédio, ativar alguma coisa. Bom, poderia ser dessa forma. O médico aqui vai enxergar algo parecido também. Então esse ambiente aqui tem em comum o broker, obviamente coletado as informações para um banco de dados, depois está no banco de dados, é sistema normal, né? Não tem nada além disso. Então aí poderia ter relatórios aqui, né, dos usuários. Bom, pegar informações desses caras aí, certo? Tem todo o histórico aqui, o que ele fez. Aí tem estatísticas aqui. Então esse cara ficou, tempo predominante dele, dormindo na cozinha 14% do tempo. Deve gostar da cozinha. São valores aleatórios, né, pessoal? Muito bem. Então é aqui, vai se ter esse tipo de informação, né? O próprio usuário pode acessar e ele pode se comunicar aqui com o médico, com o cuidador, né? Então teria um módulo aqui para ele fazer isso. Não precisa ser web, né? Pode ser um app, bom, tanto faz, né? Isso aí não é importante
importante é como coletar e como usar, como é que é essa arquitetura aí do MQTT. O envio de mensagens, relatórios. Então, isso aqui é um protótipo funcional, mas que mostra um exemplo prático do uso do MQTT. Então, espero que seja útil para vocês.